Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Continuando, vou falar sobre a volta do Espírito à vida corporal. Vamos falar então hoje da união da alma e do corpo. Na pergunta 344, Kardec questiona o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? Pergunta bem clara. A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, no ato da concepção, o espírito já inicia a sua união ao corpo físico e se conclui, ao seu nascimento. Muito importante isso aí, no ato da fecundação. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Quer dizer, a partir do momento que houve a fecundação, é definitiva a união do espírito ao corpo? Ele pode desistir nesse período de não querer mais habitar aquele corpo? É definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que o corpo prende são unidos, são ainda muito fracos, facilmente se rompe e pode romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, vamos bem pensar nisso aí, No ato da concepção, um espírito designado inicia o seu processo de união àquele corpo. No momento da fecundação, inicia-se esse processo. E isso é definitivo. Aquele corpo é para aquele espírito. Mas no início, onde os laços ainda são bem frágeis, pode o espírito recusar, não querer mais aquele corpo que ele escolheu, pode se arrepender, pode querer voltar. E ele até consegue, muitas das vezes, romper aqueles laços e se desprender do corpo. Daí, aquele corpo morre. Daí, aquele corpo não vingar, não ir para frente. Outro espírito não pode se apoderar daquele corpo. Por isso que é definitivo a união do espírito com o corpo. Se não deu certo, aquele corpo acabou. No passado nós tivemos algumas discussões, que a gente chegou a ouvir pessoas falarem que às vezes uma mulher está grávida, ficou grávida, e aí já perde ganhar a criança, aí um espírito gostou, achou legal viver naquela família, através daquela mulher, e vai reencarnar através daquele corpo que está em formação já no ventre da sua mãe. Isso a gente já ouviu muito falar. Mas isso não existe. O espírito se une ao corpo no ato da fecundação, no ato da concepção. O espírito se une ao corpo molécula a molécula. Então, iniciou-se um processo de fecundação, o espírito já está presente. Outro espírito não usa esse lugar.
Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Isso pode acontecer, muitas das vezes, né? Do corpo morrer antes de nascer. E o que o espírito faz? O que acontece com o espírito? Volta para o plano espiritual, é lógico, né? Desencarnou e escolhe um outro corpo, uma nova vida. Mais nada. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Por que acontece isso? Tem alguma finalidade? Desencarnar antes mesmo até de nascer? Tem alguma finalidade para o espírito que está reencarnando e com 2, 3 meses o seu corpo venha a morrer? Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Resposta: dão-lhes causas, as mais vezes, as imperfeições da matéria. Quer dizer, existem várias causas, mas a maioria delas é a imperfeição da matéria. A má formação, muitas das vezes, pode acontecer isso. Que utilidade encontrará o espírito na sua encarnação em que o corpo que morre poucos dias depois de ter nascido? Agora nós já estamos falando daquele que nasceu, viveu poucos dias e morreu o corpo. Qual é para o espírito essa utilidade? Olha que resposta interessante. O ser não tem, então, consciência plena de sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Olha como isso é interessante. Para o espírito, pouca coisa vai influir, né? Ainda está um ser bem inconsciente, né? Não tem muita consciência da sua plena existência. Mas para os pais é uma grande prova e grande sofrimento em muitos casos. Existem pais que perdem filhos prematuros e que sofrem muito. Sofrem muitas das vezes a vida toda. Porque é uma dor muito grande, né? Então, para certos pais, são provas. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem possibilidade de viver? Quer dizer, ele escolhe um corpo para viver. Ele sabe brevemente que esse corpo não vai à frente, não tem condição de continuar vivendo. Ele tem essa consciência ao escolher o seu corpo. Sabe algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo da prova. Olha só, vamos ler a resposta de novo. Sabe algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que ele está fugindo das suas provas. Quer dizer, muitas das vezes o Espírito sabe que aquele corpo que ele está escolhendo não vai muito longe. Mas se ele escolheu aquele corpo de propósito, porque sabe que não vai viver muito tempo, significa que ele está fugindo das suas provas. E aí deve ter grandes consequências para o futuro, né? Quando falha, por qualquer causa, a encarnação do espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência, quer dizer, reencarnou, iniciou o processo reencarnatório, não deu certo, desencarnou, o corpo morreu. Ele recebe outro corpo imediatamente. Olha como essa resposta é interessante. Nem sempre o é imediatamente. Faz-se misto dar o espírito tempo para proceder uma nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Quer
Quer dizer, é preciso que o espírito volte para o plano espiritual, é preciso que ele se refaz daquela situação, é preciso que ele tome plena consciência de si novamente para ele escolher um novo corpo. Pode até ser de imediato, mas se isso já está previsto, porque às vezes, como nós falamos aqui, é até uma prova para os pais, mas o espírito já vai voltar novamente. Ele veio, voltou, deixou os pais naquele sofrimento, naquela dor, naquele resgate, mas já vai voltar outra vez. Mas só se tiver já programado isso aí anteriormente. Uma vez unido ao corpo da criança e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede algumas vezes explorar o espírito a escolha que fez? Deplorar a escolha que fez? Pergunta se, como homem, se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Sim. Se arrepende do escolho que fez? Não, pois não sabe ter sido a sua escolha, pois depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesado demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Muito bom a gente lembrar que Jesus nos disse que Deus não nos daria fardos pesados, não daria fardos pesados a ombros fracos. Então, nós não temos consciência da escolha que fizemos do nosso corpo. Por isso, não arrependemos de ter escolhido esse corpo. Mas foi nós que escolhemos. Mas quando achamos que sofremos além do normal, que a carga é muito pesada para nós, pode acontecer da gente optar para o suicídio, que é o grande erro da nossa vida. Só de pensar já é um grande erro. Só de pensar em suicídio já é um grande erro. Mas por pior que seja a nossa encarnação hoje, por maior que seja o nosso sofrimento hoje, ainda é igual ou muito melhor do que a vida anterior. Muitas das vezes a gente ouve as pessoas falar, tá botando o filho no mundo para sofrer. Será mesmo? Por pior que seja o sofrimento de uma criança hoje, ainda assim já é melhor do que a de ontem. Já é melhor do que a encarnação anterior. Porque nós estamos sempre progredindo. Podemos estacionar. Por isso que estou dizendo, pode ser igual à encarnação passada, ou melhor, pior, não. Nós estamos sempre progredindo, sempre se melhorando, sempre crescendo, aos poucos, mas podemos estacionar também. Isso já é uma escolha que nós fazemos. Achamos por bem parar no tempo a nossa encarnação? Paramos. Eu posso desencarnar hoje e voltar aqui daqui 100 anos do mesmo jeitinho que saí. Só não volto pior, mas do mesmo jeitinho que saí. Com os mesmos conhecimentos, com a mesma maldade, com os mesmos defeitos. Por quê? Porque fiquei 100 anos no plano espiritual sem me ater a progredir, sem me preocupar com o progresso, com o crescimento espiritual. Fiquei inativo. Posso reencarnar hoje, ficar 100 anos aqui, voltar para o plano espiritual daqui 100 anos, e o mesmo que reencarnei. Uma mesma pessoa, sem ter mudado nada. Passei uma encarnação aqui sem progredir, sem fazer nada. As escolhas são nossas. Muitos dizem que a vida é feita de escolha, né? Então nós precisamos ter sempre
isso em mente. Nós escolhemos os nossos caminhos. No intervalo que medeia a concepção ao nascimento, goza o espírito de toda a sua faculdade? Quer dizer, no início da concepção até o nascimento, vamos dizer, os 9 meses de gestação, o espírito goza de todas as suas faculdades, ele tem toda a liberdade de pensar, como ele tinha antes, mais ou menos, conforme o ponto em que se acha dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado por uma perturbação, que se adverte de que lhe sou o momento de começar uma nova vida corpórea. Essa perturbação cresce contínua até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem. Logo que entra na vida, essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Quer dizer, nesse período a gente começa a, encolher, a ir apagando da nossa mente toda a nossas atividades, todas as nossas faculdades vão adormecendo. À proporção que nascemos, começa a voltar tudo novamente. Aos poucos, à proporção que o nosso corpo vai dando oportunidade, à proporção que o nosso corpo vai crescendo, a gente vai desenvolvendo e vai voltando ao nosso estado normal. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades? Não. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se do instrumento que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a da pessoa que desperta e se vê em situação diversa que ocupava antes na véspera. Quer dizer, é muito importante a gente pensar sempre nisso, na educação dos filhos, na evangelização, na religião, porque se eu ontem fui um ser perverso e reencarnei, tudo isso ficou adormecido. E à proporção que os meus órgãos vão se desenvolvendo e vão me dando condições de me externar melhor, eu vou voltando a ser aquele homem perverso do passado. Se me deixaram crescer, tornar adulto sem ensinamento religioso nenhum, sem conceito evangélico nenhum, quando eu me tornar adulto, eu vou ser quem? O mesmo que eu era no passado. Por isso, quando algumas pessoas dizem assim, quando o meu filho crescer, ele escolhe a religião que ele quer ter. Isso é muito perigoso. Que às vezes ele não quer religião nenhuma, ele não tinha religião, e aí ele não vai escolher. E se você desde novinho já conduziu a uma religião, o máximo é que ele pode fazer quando ele ficar adulto é perceber que aquela religião não é tão agradável para ele como a outra, e aí ele vai para outra religião, mas ele não deixa mais de ter uma religião, porque ele aprendeu nessa encarnação que ele precisa ter uma religião. Os ensinamentos do pai é mais forte, porque os pais estão presentes. Então, sempre que vem as tendências do passado, a vontade de cometer os erros do passado, ele lembra dos ensinamentos dos pais, que é presente, e esses ensinamentos são mais fortes. E, na maioria dos casos, os pais conseguem educar os filhos num novo caminho, mostrar um novo caminho. Na maioria dos pais conseguem evangelizar os seus filhos, transformá-los em homens de bem, já que antes eles não eram. O grande perigo é deixar crescer à vontade, sem compromisso nenhum, porque ele vai voltar a ser o que ele era antes e acabou. Se era um homem de bem, graças a Deus. Se não era, vai voltar a ser o que era antes. Que Deus nos abençoe.